Sabemos que os teus ouvidos, Jesus, não está gravado para que não possamos ouvir, nem tua mão encolhida para que não possa te abençoar. Que nessa noite, Senhor, o Senhor tome este lugar, tome a cada vida que aqui se propõe, Senhor, a ouvir a sua palavra. Que o Senhor abençoe, que o Senhor use a vida do teu servo, irmão evangelista Daniel, que o Senhor com a sua vida, nessa noite como instrumento de Deus, use a sua vida, abençoa todos que aqui estão e opera com teu grande e infinito poder, Jesus, pois o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Abençoa o teu povo e a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar os irmãos no Pai do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. É um motivo de alegria de estar na presença de Deus, né? E ainda mais essa noite tão importante, maravilhosa, né? De poder estar, glória a Jesus, todos aqui celebrando, a Santa Ceia do Senhor. É um momento muito importante para nós, glória a Deus, o qual o Senhor preparou esse momento para nós, para que nós possamos aqui, glória a Jesus, expressar o nosso sentimento por Ele, glória a Deus, glória a Jesus, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é bom. Abre a tua Bíblia, 1 Coríntios, glória a Deus, 11 e o verso 23. É o texto da palavra de Deus, da Santa Ceia do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Depois nós vamos outro texto, glória a Deus, mas Mateus 26 e verso 17. Glória a Deus. Quem achou, se pudesse colocar de pé nesta noite, amém? Confesso que é a primeira vez que eu vou ministrar na Santa Ceia, Primeira vez, nunca preguei na Santa Ceia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Coríntios 11 e 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, a si mesmo, homem, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muito fracos e doentes, e há muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação.
quanto às demais coisas, ordena-las, eis quando for. Amém? Glória a Jesus. E aqui abrindo também o livro de Mateus, os irmãos se puderem abrir, amém. Glória a Deus, né? Glória a Jesus. O livro de Mateus, capítulo 26, e o verso 7, que é a palavra, né, que eu vou trazer aqui, né? Glória a Deus. Ali era uma doutrina de Jesus, né? Ensinando, né, os seus discípulos acerca da Santa Ceia do Senhor. Diz assim, Mateus 26 e 17, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde quereis que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenará, e prepararam a Páscoa, e chegada a tarde assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram a cada um dizer: porventura sou eu o Senhor? E eles responderam e disse: e ele respondendo e disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. E em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, e bom seria para esse homem se não houver nascido. Respondeu Judas, e o que traí, e disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o dissestes. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando e partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, e até que o dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Glória a Jesus. Glória é o nome do Senhor Jesus, né? Foi aí, meus amados irmãos, que a história começou, né? Jesus, ele estava dizendo para seus discípulos. O interessante nessa palavra, amados irmãos, que Jesus, dizendo que ali a sua palavra estava os 12 discípulos reunidos num lugar e estavam celebrando a ceia, né? E era a festa dos pães ázimos, aleluia, glória a Jesus, a festa, né, da Páscoa, mas não era o coelho, era o Cordeiro de Deus, que foi morto, foi sacrificado para a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Interessante, amados irmãos, que ali estavam assentados os 12 discípulos naquela mesa, todos participando, comendo e bebendo do cálice do Senhor. E ali Jesus começou a repreender no meio dos discípulos, dizendo que aquele que
põe a mão comigo no prato. E era o que há de trair. Nós observamos as Escrituras Sagradas, que ali estava um que iria trair o Mestre. E todos ali perguntando, porventura sou eu? Mas Judas se aproximou do Mestre, inclinou-se diante dele e disse: Rabi, porventura sou eu? Jesus olhou, aleluia, eu creio, bem diretamente nos olhos de Judas, que era o traidor, que iria trair Jesus naquela festa, que estavam os preparativos, a qual Jesus falou: olha, ide numa casa e você verá um homem que estará carregando um cântaro de água, e dizei para ele que foi o Mestre que mandou dizer que preparasse ali uma casa, imobiliada, para que ele pudesse preparar ali a festa, os preparativos para a festa. E a Bíblia diz que eles foram, prepararam ali, glória a Jesus, um momento de tristeza naquela época, porque Jesus sabia que naquela hora ele seria entregue aos soldados, seria entregue para ser crucificado, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz, amados irmãos, que depois disso, de ter ceado ali, observa que o próprio Judas, ele tomou, comeu do pão e bebeu do cálice também. Jesus disse: olha, o bocado que eu colocar na boca, aí quem entrou? Satanás entrou dentro do coração de Judas, porque Judas já tinha em mente pensamento de trair Jesus, de entregar Jesus aos soldados. Foi comprado pelo preço de sangue, era 30 moedas de prata que ali ofereceram para Judas. Judas, ele era ganancioso, porque só olhava para si mesmo, mas não queria, aleluia, glória a Jesus, olhar para o próprio Deus que ali estava com ele, glória a Jesus. E a Bíblia diz que quando chegou no momento que Jesus saiu dali, foi para o Monte das Oliveiras orar ao Senhor, foi orar a Deus. E a Bíblia diz que estavam os discípulos, Judas não estava mais, porque Jesus falou: Judas, o que tiver que fazer, faça depressa. Judas saiu ali apressadamente, completamente endemoniado, saiu dali e foi, aleluia, entregar Jesus. E as Escrituras se cumpriu naquela noite, naquele grande dia. E Judas foi avisar aonde Jesus costumava ir, no Monte das Oliveiras. E a Bíblia fala que de repente chegam os homens soldados, e ali se aproxima e vê os discípulos de Jesus, Jesus orando. A Bíblia diz que ele estava orando, aleluia, no Monte das Oliveiras, mas os discípulos estavam completamente entristecidos. Aleluia, glória a Jesus. Jesus orava lá no canto, depois voltava, glória a Jesus, e perguntava para eles: olha, orai para que, vigiai, orai para que não caísse em tentação. E os discípulos estavam tão cansados, tão amargurados, entristecidos, de sono, aleluia, com sono, dormindo. Jesus vai lá, ora de novo, depois volta e diz: Pedro, não podeis vigiar comigo nem uma hora, Pedro. Mas Pedro estava tão triste, os discípulos estavam tristes naquela noite. Aleluia, glória a Jesus. Porque estavam sentindo, Jesus estava transmitindo algo para os seus discípulos, a tristeza, e o Mestre estava sentindo a aflição, eles estavam sentindo também, glória a Jesus. É a mesma coisa quando nós
conseguimos transmitir um para o outro o que nós estamos sentindo, glória a Jesus. Se há alegria, nós vamos sentir alegria. Se é tristeza, também nós vamos entristecer, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, aleluia. Então a Bíblia diz que Jesus voltou para orar de novo, novamente. E aí quem chega Judas Iscariotes, diante do Senhor, e ali leva Jesus preso. Mas antes disso, Pedro, quando ele olha aquela situação, amados irmãos, Jesus me trouxe a lembrança agora de Pedro, porque Pedro, ele arranca da espada e corta a orelha do soldado. Jesus olhou e disse: Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque com ela tu feres, com ela será ferido. Era o momento de se cumprir naquela noite. Aleluia, foi cumprida a palavra do Senhor, não tinha nada que fazer, tinha que acontecer mesmo. Aleluia, o que Deus aqui revela para mim, aleluia, o que tem que acontecer na vida do crente, aleluia, vai acontecer, porque é permissão do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando é permissão, aleluia, não adianta fugir da realidade, não adianta, aleluia, querer parar, querer voltar atrás, porque a palavra se cumpre na vida do crente, aleluia. Então Jesus repreendeu Pedro e eles levaram Jesus, aleluia. E chegando em certo lugar, diz aqui a palavra do Senhor, aqui, meus amados irmãos, glória a Deus, aqui no livro de Lucas 22, e o verso, aleluia, 63, glória a Jesus, aleluia. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o e vendando-lhe os olhos, feriram o rosto e perguntaram-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi diante, ajuntaram-se os anciões do povo e os principais dos sacerdotes, e os escribas, e conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram, dizendo: és tu o Cristo? Dize-no. E disse: se vou disser, não creais. E também se vos perguntar, não respondereis, e nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles soldados, irmãos amados, eles batiam Jesus, vendaram os olhos dele e batiam no rosto de Jesus, eu acredito eu dando tapa, dando tapa para aqueles soldados, aleluia, que eram acostumados a lutar, tinha força, e batia no rosto de Jesus, e ainda zombava dizendo: olha, profetiza, quem foi que te bateu? Aleluia, glória a Jesus. Aqueles soldados estavam todos ali, um batendo e outros assistindo ali, vendo ali Jesus apoiando, glória a Jesus. Estavam todos ali, eles, no mesmo propósito. Imagina eu, Jesus ali, eles dizendo para Jesus profetizar, e eles ainda blasfemando contra o próprio Deus. Jesus não pronunciou nenhuma palavra no momento da aflição, no momento da tristeza. Jesus não abriu a sua boca, mas a Bíblia nos diz que ele foi levado como um cordeiro, aleluia, para o matadouro, que ele não abriu a sua boca.
pensamento dele estava ligado para com Deus. A Bíblia diz que quando ele estava lá no Monte da Oliveira, ele estava, aleluia, o nome de Jesus, angustiado, ele estava aflito, aleluia, estava sofrendo, glória a Deus, porque ele sabia que iria chegar o momento da sua hora. A Bíblia diz que o suor dele foi transformado em sangue, em grandes gotas de sangue que caía ao chão. Imagine Jesus ali chorando, imagine Jesus ali, aleluia, sentindo a dor antes de morrer. A Bíblia diz, amados irmãos, que quando chegou o momento da hora da morte de Jesus, ele não correu da morte, mas ele foi de encontro para ser morto pelos soldados, aleluia. Glória a Jesus. É bem diferente do homem e da mulher, né, que corre. Mas Jesus viu que ele mesmo disse na sua palavra: olha, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia faça a sua vontade. Era um cálice do sofrimento, era um cálice de tristeza, aleluia, que o seu sangue iria escorrer sobre a terra. Aleluia, glória a Jesus. Imagine os discípulos ali tristes, aleluia, glória a Jesus, juntamente com seus irmãos, aleluia, olhando, observando tudo aquilo, amados irmãos. Jesus sendo preso, Jesus sendo entregue ali aos soldados para ser crucificado. E como a Bíblia diz, amados irmãos, que eles costumavam nos dias de festa, soltavam um preso e prendiam outro preso. Como soltaram, aleluia, Barrabás. Mas antes perguntou para a multidão, dizendo: olha, quem quer que solte, Barrabás ou Jesus? E eles gritavam, dizendo: Barrabás, crucifica Jesus. Imagine a humilhação que o nosso Senhor passou, irmão. Imagine, irmã, a aflição que o nosso Senhor passou, para nós estarmos aqui hoje, para nós estarmos aqui, aleluia, cumprindo assim, aleluia, as nossas obrigações de estar diante do Senhor, de estar, aleluia, louvando, de estar, aleluia, glorificando, adorando o nosso Senhor, mesmo no momento da aflição, mesmo no momento da nossa angústia, mesmo no momento da nossa tristeza, nós estamos aqui, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas nós temos que ir até o fim, aleluia, e dizer como Jesus disse, Pedro: vigia, para que não caísse em tentação. Pedro pegou no sono, não vigiou e fez o que não deveria ter feito, mas não teve problema. Jesus pegou lá e furou a orelha do soldado, né? E Pedro dizendo: olha, mestre, aonde tu disser, eu vou contigo. Jesus dizendo: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás. Aí é que está o problema, irmão. Aí é que está o problema, irmão. Porque vai chegar um grande dia, aleluia, da perseguição, que muitos vão negar Jesus. Aleluia, a Bíblia diz que nós seremos provados com fogo, para realmente Deus provar e saber que nós e o povo verdadeiramente não vai fazer como Pedro fez. Aleluia, glória a Deus. Porque se uma luta consegue afastar o homem de Deus, imagine uma perseguição. Imagine uma perseguição, amado irmão. Aleluia, glória a Jesus. Que o homem, ele é capaz
de deixar a presença de Deus por causa de alguma coisa que aconteceu, ou por causa das moedas, como Judas Iscariotes fez com o mestre, trocou, recebeu aquela moeda a preço de sangue, que aquelas moedas foi comprada um terreno para sepultamento, para jogar os corpos lá sobre, aleluia, um valete que eles faziam antigamente, e jogavam todos os corpos lá dentro quando eram mortos. Mas com Jesus foi diferente. Ele disse, olha, ele dizendo na sua palavra, olha, eu ressuscitarei naquele dia. Jesus estava falando sobre o templo que seria derrubado, seria destruído. E os fariseus e os doutores das leis não entendiam, porque não queriam entender. Porque quando o homem quer entender acerca da palavra de Deus, ele dá ouvido à voz de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E se ele der ouvido à voz de Deus, ele aprende, ele conhece, começa a entender a palavra de Deus. Porque em outras passagens do livro de Salmo diz: guardei a tua palavra para não pecar contra ti, Senhor. Glória a Jesus. Mas o povo não deu crédito à palavra de Deus, mas zombava do Senhor, dizendo que ele não era o Filho de Deus, dizendo que, aleluia, que ele não era o próprio Deus. E Jesus dizendo que ele era o enviado do Pai para salvar a humanidade, salvar aquele que havia se perdido. Glória a Jesus. Aleluia. Mas mesmo assim Jesus não parou. Mesmo assim Jesus continuou operando milagre antes da sua morte. Jesus começou a correr contra o tempo. Aleluia. Quando tinha uma festa para Jesus, disse: olha, eu ainda não subo para a festa, porque ainda não chegou a minha hora. E Jesus sempre estava de cidade em cidade, pregando e curando e libertando das enfermidades. Aleluia, glória a Deus. Mas os homens não aceitavam, os homens não concordavam, aleluia, com a verdade. Porque a verdade, quando sabe da verdade, a verdade ela entra no coração e começa a libertar, aleluia, do mundo, aleluia, em que nós outrora estávamos vivendo, sendo enganados, sendo, aleluia, pisoteados, aleluia. Mas quando nós conhecemos a verdade, aleluia, glória a Jesus, nós não somos mais enganados, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Porque conhecemos a verdade libertou do pecado, a verdade libertou da mentira, a verdade libertou, aleluia, do lamaçal do pecado, a liberdade, aleluia, libertou, aleluia, abriu os nossos olhos que estavam fechados, aleluia, para não ver, e com o coração fechado para não entender. Mas quando chegou a verdade na nossa vida, os nossos olhos foram abertos, o nosso coração foi aberto para o Senhor e a palavra entrou, aleluia, glória a Jesus. E nós caminhamos com a verdade, aleluia, glória a Jesus. E Jesus ali caminhando de cidade em cidade, pregando a respeito do reino de Deus, e eles procuravam de todas as formas parar Jesus. Queriam parar Jesus como quer parar nós também.
parar. Os problemas são tanto, aleluia, que muitas das vezes nós se angustiamos, aleluia. Mas aquele que foi morto, ele vive entre nós. Aleluia, que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia, foi cravada lá na cruz do Calvário. Aleluia, que luta por nós, peleja por você. No momento que nós estamos chorando, triste, o Senhor vem com teu Espírito, confortando e consolando o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus, da glória a Deus. Deus maravilhoso, Deus poderoso. E é o momento, irmão, de nós se alegrarmos, porque Ele não está morto, mas Ele vive. Quem pensa que Ele está morto ainda não está enganado, Ele está vivo. Ele está contemplando a tua história, Ele está contemplando o teu casamento, Ele está contemplando a tua família, o teu filho, Ele está contemplando, aleluia, a tua vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. Porque o morto não fala, o morto não vê, o morto não anda, mas Jesus, Ele faz tudo isso e muito mais. Aleluia, a Bíblia diz: onde estiver 1, 2, 3 reunidos em meu nome, Ele está presente em nosso meio. Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus, é glória. Deus de Israel. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Jesus. Grande Deus da glória, Pai. Aleluia, Deus da glória. Ele está em nosso meio, aleluia. Não precisa de muito, aleluia. Basta abrir teu coração, aí Ele estará no nosso meio. Aleluia, glória. Deus da glória. E foi levado como ovelha muda para o matador. A Bíblia diz que em Isaías 53, o semblante era, aleluia, de tristeza. Nele não tinha parecer, não tinha formosura, aleluia, mas era de sofrimento, experimentado nos trabalhos, aleluia, glória a Jesus. O homem que percorria por vários lugares, e ele batia de frente com aquele que queria desviar da verdade. Nós não podemos aceitar, aleluia, quando querem nos desviar da verdade. A verdade é a palavra de Deus, é a justiça, aleluia, a palavra que nos ensinou, aleluia, glória a Deus, que outrora nós não sabíamos, aleluia, nós não conhecíamos a verdade. Quando eu conheci a verdade, eu fiquei maravilhado, porque outrora eu não conhecia a verdade, mas a verdade, ela bateu no meu coração, aleluia. Nós não podemos desviar da verdade. A verdade é a Escritura Sagrada. Não tem outro livro, aleluia, não tem outra palavra. Somente esta é a verdade do Evangelho. A verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade restaura. Ela levanta o homem, aleluia. Ela faz coisas grandes, aleluia, no meio da família. É a verdade da palavra de Deus. Todo aquele que sofre pela verdade, aleluia, a Bíblia diz que esse é de Deus, aleluia.
Eles seguiam Jesus. Jesus ia para um lado, eles iam para o outro. Eles iam para o mesmo caminho que Jesus ia. Mas Judas não, Judas pegou outro. Se o mestre ia para lá, os discípulos também iam atrás dele. Por quê? Porque sabia, como Pedro disse, o povo se juntaram e foram-se embora. Foram embora. Jesus olhou para Pedro, observou Pedro e disse: "Tu é Pedro? Eles foram embora e você também não vai não?" Pedro olhou para Jesus e disse: "Para onde que eu vou, mestre? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna." É só Ele que tem, a palavra de vida eterna. O mundo não tem. Aleluia, o mundo não tem, aleluia, a palavra de vida eterna para te dar. Ninguém tem, somente o Senhor tem uma palavra de vida eterna para mim, para você, para a igreja do Senhor. Aleluia, glória. Porque a palavra de vida, ela traz a esperança no coração do homem, ainda que possa pensar que está tudo arruinado, pode pensar que está tudo acabado, está tudo destruído. Não, Ele vem com a palavra de vida, de restauração na tua família. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Lamentavelmente, quando nós lemos a história de Jesus, e eles batiam com força no Senhor. Ele morreu de agonia, irmão. A agonia veio diante do Senhor. Imagine ele ali, aleluia, agonizado, e olhando para todos aqueles que falavam, cada uma palavra de blasfêmia contra o próprio Deus. Imagine aqueles olhos tão puros, irmãos amados, olhando com sinceridade, olhando, aleluia, glória a Jesus, dizendo: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Ainda tem essa capacidade, irmão, de dizer: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Só o Senhor mesmo. Mas nós temos que ser como Ele. A Bíblia diz: nós temos que ser como o Senhor. Glória a Deus, né? Aleluia. Porque lá no livro de João, capítulo 3, e verso 15, se não me falha a memória, diz que Deus enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, somente a vida eterna. Mas uma coisa eu digo para os meus irmãos, eu sempre tenho em mente a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, a morada celestial, aonde as ruas são de ouro e os muros de cristais. Lá estão os 12 fundamentos dos apóstolos de Jesus Cristo. É aqueles mesmo que, aleluia, que estavam perdidos, pareciam que estavam perdidos e perseguidos eles foram. Mas estão lá os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Está lá os fundamentos, glória a Deus, aonde, aleluia, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá, aleluia, mais perseguição, as portas não se fecharão, diz a palavra do Senhor. Quando eu penso nessa palavra, irmãos amados, eu tenho mais desejo de buscar Deus. Quando eu penso que lá, amados irmãos, nós não vamos viver com a simpleza dessa terra, nós vamos viver, aleluia, num lugar santo, num lugar celestial, aonde, aleluia, o ladrão não entra, aonde a praça não corrói, aonde, aleluia, ninguém chega.
somente a igreja do Senhor. Aleluia. Oh glória. Oh Deus da glória. Porque Jesus, Ele é o conforto da igreja. O Espírito Santo é o Consolador. Quando os discípulos, aleluia, Jesus foi entregue aos homens ali, aleluia, a Bíblia diz que os discípulos, eles se esconderam com medo de morrer, porque a perseguição era tanta, irmãos. Mas Jesus visitou eles naquele dia e soprou o Espírito Santo de vida, de encorajamento, aleluia, de fortalecimento, aleluia, de coragem, de virtude, aleluia, do poder da graça de Deus. E eles tiveram que sair de dentro de Jerusalém. Ele disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, aleluia, for batizado, será salvo. E aquele que não crê será condenado. Né? Foi a história de Judas. Judas não acreditou, porque ele estava juntamente com os discípulos, estava reunido com eles, aprendeu a doutrina, mas não viveu a doutrina da palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Quando nós estávamos aqui orando, a irmã diaconisa Valquíria estava orando, eu vi aqui dentro da igreja um clarão do fogo da glória de Deus. Eu via focos de fogo no meio da igreja. Depois eu via fogo para todo lado, aleluia, Deus dizendo: Ele está no nosso meio. Aleluia. O diabo não suporta a oração do crente. Aleluia. Quando a luta se levanta, aleluia, começa a orar ao Senhor. Aleluia, começa a clamar ao Senhor. Que Ele vai entrar no meio dos teus problemas, no meio da tua tristeza, da aflição, e vai fazer uma mudança. Aleluia, glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que a alegria, ela vem pelo amanhecer. Se alegrai-vos, igreja. Quando a tristeza, a luta vem, se alegra o teu coração, como diz lá no livro, diz, aleluia, glória a Jesus, de Mateus. Quando os discípulos foram perseguidos até a morte, antes de nós, se alegrai-vos com a luta, porque bem-aventurado é aquele que se alegra, aleluia, nas suas lutas, suas aflições, na perseguição da glória, aleluia, no momento de tristeza, glorifica a Deus, aleluia, e Ele vai entrar com providência, aleluia. Oh, glória a Deus na glória. Se a luta é no casamento, glorifica o nome do Senhor. Se a luta é no meio da família, glorifica o Senhor. E quando você glorifica, quando você louva o Senhor, aleluia, Ele entra com providência, aleluia. O sofrimento é menos, glória a Deus, porque quando você dá glória ao Senhor, e você dá graças ao Senhor, o teu coração se alegra. Quando nós se alegramos, amados irmãos, num momento de culto como este, a presença do Senhor vem diante de nós, ela invade o nosso coração, ela incendeia o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. E esses homens, eles cuspiram no Senhor, bateram, né?
pesado e ainda fez carregar o madeiro da cruz sobre os seus ombros. E todo mundo ali se alegrando com aquilo. Tem pessoas que se alegram com a tristeza do outro. Tem pessoas que se alegram com a derrota do outro. Eu tenho observado, tenho visto muitas coisas assim. Porque o Espírito, ele testifica. Ele sabe. Porque nós sentimos a dor do próximo. Mas nós temos que se alegrar com aqueles que estão alegres. Com os que estão tristes, nós temos que abraçar e chorar junto. Aleluia. É o que Deus quer de todos. De todos. Glória a Deus. Amém? Quero agradecer aqui a minha rica oportunidade. Amém? Deus abençoe o Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus da glória. Tu és maravilhoso. Glória a Jesus. Por isso que a palavra do Santo diz, nos fala, bem-aventurado, por mais do que feliz, quando o Senhor vier achar o seu servo servido. Nós estamos no tempo do fim. A arca está aberta ainda. A misericórdia do Senhor ainda alcança muita gente. Mas um dia irá se fechar. Nós possamos estar percebidos. Glória a Jesus. Vamos aqui lermos